Nós terminamos o último episódio falando dessa questão que agora teremos sequência disso, falando dessa situação terrível da economia, né? Aliás, isso me faz pensar o seguinte, pastor, a modernização dos meios de produção, que hoje se enfrenta de novo com o computador, não é uma novidade na humanidade, né? Não, ela está, eu diria um fato contínuo. Contínuo. Né? A ciência nunca para, né? Mas às vezes dá saltos, né? Veja, por exemplo, a história mais recente, quando as leis sociais chegaram ao campo aqui no Brasil, sim, houve uma expulsão do campo sem precedentes, porque agora você tinha que assinar carteira para quem vivia de favor nas suas terras e prestava ocasionalmente serviço. Isso inchou a grande Porto Alegre. Né? Hoje você tem a maioria da população do Rio Grande do Sul vivendo na grande Porto Alegre, e são descendentes de pessoas expulsas do campo, com todos os problemas sociais que isso acarretou. E na Europa de então, a situação não foi diferente. Você tem no século XIX contingentes enormes de pessoas à espera de poder emigrar. A maior parte desses emigrantes vão para os Estados Unidos, mas a Argentina, por exemplo, recebeu batalhões de italianos, né? Tanto assim que se diz que um argentino é um italiano que fala espanhol e pensa que é inglês. Mas isso não sou eu que estou dizendo, sim, isso é intriga do uruguaio em relação ao argentino. O Brasil também recebe um grande contingente de italianos, que foi muitas vezes superior ao contingente de imigrantes alemães, mas recebeu ao todo o Brasil 250 mil alemães, que não é um número desprezível, né? Mas nós recebemos a mesma quantidade de poloneses, 250 mil. Também O problema é que a maioria dos poloneses eram analfabetos, então você não tem material para contar essa história. Está sendo feito todo um esforço. Nós recebemos para mim, praticamente foi a menor surpresa, né? Não, o contingente ter sido tão grande. Você recebe muitos portugueses a partir de 1850. A gente fala em geral que os portugueses descendem do Brasil colonial. Não. A maior parte dos descendentes de portugueses no Brasil descendem de portugueses que entram a partir de 1850, porque a diminuição do Império Colonial Português coloca muitas pessoas à margem do processo produtivo. Né? Nós recebemos muitos espanhóis também. Né? O Brasil é aquilo que a gente pode chamar de um país de imigrantes. Né? Mas vamos voltar para a Alemanha? Sim, vamos. Aí eu ia perguntar para o senhor exatamente o seguinte: é interessante que um país tão racional como é a Alemanha, isso não eu diria desde sempre, mas já tinha organização, a Prússia já era forte, né? Sim. Aliás, é uma das que combateu o próprio Napoleão. Né? Sim. É interessante perceber que mesmo num país com forte tradição de organização e mesmo de filosofia, um país como esse não tenha se preparado suficientemente para enfrentar essa situação criada de exclusão, porque é de exclusão, né, pastor? Mas veja o seguinte, porque a solução, desculpa, até para provocar e depois silenciar, mas a solução acaba sendo empurrar essa gente para fora do país. Sim. Que não é um país ainda, mas para fora da região. Não é um país. Mas esse problema não foi só alemão. Tá. Os ingleses conseguiam despachar o pessoal para suas colônias, inclusive para a Guiana Inglesa. Despachar o pessoal para o Caribe, para a Austrália, né, para o Canadá, né, e antes para os Estados Unidos. Os franceses também tiveram as suas colônias no Canadá, a Guiana Francesa, que era mais presídio, tem um Caribe francês, o Haiti, né? Mas houve colônias francesas na África também. A Espanha podia expulsar os excedentes populacionais para suas colônias. Quem não conseguia expulsar era a Europa Central, porque ali não havia unidade política, nem na Alemanha, nem na Polônia, nem na Itália. Por isso, muita gente migra também para o leste europeu. Poloneses falando, né? A atual Ucrânia, ela uma vez, boa parte dela integrou a Polônia, foi quando russos, austríacos e prussianos dividiram a Polônia, um terço foi para a Rússia, um terço para a Prússia, um terço para a Áustria, a atual Polônia.
é formado daquela parte que esteve sob o controle da Prússia e da Áustria. A Rússia jamais concedeu independência para a parte polonesa da atual Ucrânia, né? Por isso esse conflito étnico que está presente, Stalin depois transfere populações russas ainda para a Ucrânia. Então, o que sobrava para poloneses, alemães e italianos era a emigração, era a saída do território e ir para outros. Alemães vão se colocar a serviço dos holandeses, por exemplo, e vão trabalhar como soldados no que hoje é a Indonésia. Tá? É essa questão. Os alemães vão estar fazendo parte como oficiais do exército português no Brasil colonial. Tá? Então, é essa a situação da falta de colônias. Né? A Alemanha imperial vai ter colônias então, né? Na África, né? Mas aí já é um período em que os maiores contingentes já saíram da Alemanha, né? Então o problema ele é geral e ninguém está preparado para isso, porque a economia não prepara pessoas, ela só coloca pessoas à margem do processo produtivo ou integra essas pessoas. Né? Precisa de você ou não precisa mais de você? Nós passamos recentemente com a abertura da China, com empresas brasileiras se transferindo para a China, Sim. porque lá a mão de obra é bem mais barata do que aqui. Então, nós tivemos uma luta muito grande para reacomodar populações. Um ministério que se ocupa com o desemprego, por exemplo, para tentar realocar pessoas, né? E nós hoje estamos recebendo os haitianos aqui no Brasil, então vítima de uma história também de 200 anos agora, que foi a colocação de um país inteiro, no caso o Haiti, na marginalidade econômica no mundo inteiro, né? E agora com o terremoto, é o êxodo dos haitianos e o Brasil é uma das tábuas de salvação. Por isso as pessoas estão ali em Poço das Antas, com 3 refeições diárias, lamentando que a sua família ao mesmo tempo não tem essas refeições. É a fome. E a fome é o grande motor da história. Que interessante. E faz escravos, né, professor? E faz escravos, e produz escravos. Então, quem são as pessoas que há 190 anos atrás estão vindo para o Brasil? Artesãos, para os quais não há mais espaço, camponeses que foram colocados à margem da terra e soldados. E aqui a gente pode, aos poucos, ir passando, quem sabe, o que leva o Brasil a se abrir para esses imigrantes. E também quem eram. Eu acho que a outra questão fundamental é quem eram esses imigrantes, esses artesãos, e como é que eles foram, digamos assim, sendo selecionados para a imigração, né? Sim. Que tipo de contravenção eles haviam cometido? Né? Sim. Nem todos são contraventores. Né? Se eu pego um território junto ao Mar Báltico, o território de Mecklenburg, ali realmente não há possibilidade de absorção dessas pessoas. Elas vão cometer pequenos furtos e vão ser colocadas em casas de correção com a sua família, que a gente deve distinguir de presídio. Sim. No presídio vai a pessoa que cometeu crimes, os homicidas, assim, ou infanticidas, assim por diante. Então você tem no território de Mecklenburg, que vai despachar cerca de 400 emigrantes para o Brasil, você tem pessoas que estão no presídio, que estão alfabetizadas, que têm profissão, que têm família, mas para os quais não tem perspectiva. Não é? Não há, são os não empregáveis, numa terminologia moderna. No Palatinado, da região do Hunsrück, do qual nós falamos no programa anterior, é a fome, a terra que não produz mais o suficiente para essas pessoas, que vai levar esses emigrantes a virem, a buscarem o Brasil. Mas não foram só dessas 2 regiões que saíram pessoas. Praticamente há uma marcha de emigração que começa no oeste da Alemanha, em 1824, e vai paulatinamente marchando para o leste.
Em 1870, por exemplo, regiões do interior de Montenegro estão recebendo emigrantes que vêm da Prússia Oriental. Ainda, 1870? 1870. Quase virando município, né? São 1873. São pessoas que originalmente vão para a região da atual São Vendelino e depois sobem por Campestre, Salvador do Sul, e vão se estabelecer ali em Linha Pinheiro Machado, mais precisamente no Morro Paris, ou em Nova Paris, como era chamado na época. Então, mas por volta em 1850 somente é eliminada a servidão da gleba nos territórios da Pomerânia, que hoje pertencem à Polônia, e aí em massa pomeranos vêm para o Brasil, vão se estabelecer em São Lourenço, nós falamos deles também no programa anterior, Santa Cruz do Sul, no Espírito Santo, o Vale do Itajaí está repleto de descendentes de pomeranos, né? Hoje a língua pomerana não existe mais na Europa e os linguistas vêm estudar no Brasil o pomerano entre os descendentes. Vem encontrar vestígios aqui. E muito fortes. No Brasil foi elaborado na Universidade Federal de Vitória, no Espírito Santo, um dicionário da língua pomerana. Em São Lourenço do Sul começa a se lecionar novamente pomerano. É muito diferente. Bastante diferente. Bem diferente. Ele é o alemão do norte, né, enquanto que mais ao sul usa a palavra Weiß para branco. Sim. No norte da Alemanha ele se transforma em Witt. Witt. Bem diferente. Né? Witt e Weiß é a mesma palavra. O camarada pode ter o sobrenome Weiß, ou pode ser Witt. No espanhol é o Blanco, que no Brasil vai virar branco, né, como o sobrenome de famílias. Então, são fatos que estão de história cultural, que estão ligados à história econômica, né, e essa expulsão de seres humanos. No Brasil, esse processo continua em busca de terra. Agricultores do Rio Grande do Sul foram migrando para o oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, e hoje nós temos brasileiros em Santa Helena, na Venezuela. Até no Paraguai. Itaipu, né? Expulsou aqueles contingentes enormes. Ou seja, essa questão de mobilidade, o mundo não é o mundo tem uma dinâmica. Não, se você pensa, por exemplo, que nós recebemos de búlgaros, a presidente da República descende de búlgaros, o vice-presidente da República descende de sírio-libaneses. É interessante. O nosso governador do estado descende de judeus alemães expulsos por Hitler, né? Então a dinâmica, e hoje boa parte da humanidade se encontra em processo migratório. Pense nos palestinos, pense no que está acontecendo na Síria agora, a Turquia e a Jordânia não sabem mais o que fazer com esses refugiados. A Turquia mesmo tem um certo enclave também que eles consideram terrorista, né? Também é um mundo complicado. O mundo está realmente complicado, você sempre tem essa coisa. E o interessante é que o Brasil soube acomodar. Claro que houve toda uma violência contra descendentes de imigrantes durante os anos do governo Vargas, que foram 15 anos, não é, de tentar criar o Estado Nacional integrando todos esses imigrantes, mas nós conseguimos conviver com as mais diferentes etnias aqui no Brasil. E miscigenamos, né? Também, sempre teve um discurso que o imigrante não se misturava. Não, eu andei estudando livros de registro. Por exemplo, é muito interessante observar os casamentos em Montenegro. Já desde cedo o coração bate diferente. Bonito isso. Não é? Do que os teóricos raciais. Claro. Né? Do que as pressões familiares. Bem distinta. O coração não é servil. Não, existem historiadores que procuram estudar estratégias matrimoniais. Eu digo, olha, isso é tão racional e nós não somos racionais. Nós somos muito mais impulso.
do que razão, né? E isso vale para a questão da afetividade também. Sim. Só que o historiador não consegue medir a afetividade. Sim. Ele vai falar em estratégias matrimoniais. Se ele começar a migrar muito para isso, vão dizer que ele não é cientista, mas não é um cientista. Ah, sim. Será criticado E essa de maneira palavra acerba, né? essa palavra é terrível, Sim, porque não sim. permite, de fato, Sim. No meio acadêmico, que você produza ciência, sim, né? sim, Então, muito cientista não é nada científico. E aquilo tem que se provar, não é possível botar em laboratório, digamos isso, assim. Se não pode reproduzir, não põe em laboratório, não é ciência, né? Não. O que coloca, aliás, boa parte do conhecimento humano sob suspeita. Sempre, senão não vai haver ciência, se não tem suspeição, não há Mas, progresso. de qualquer maneira, eu não quero entrar ainda nessa questão nós vamos fazer no próximo episódio, nós vamos abordar a questão de como as pessoas vinham para cá, a condição dos navios, né? Mas antes disso, eu queria perguntar um pouquinho mais a respeito do espírito com que esses imigrantes chegavam aqui. Eles saíam de lá numa situação humilhante, né? Sim. Bem ou mal, viviam em situação precária, ainda que não fossem criminosos, alguns até eram, né? Sim. Mas ainda que não fossem criminosos, eram pequenos contraventores, pequenos furtos, e haviam praticado furtos até para vencer a fome. Mas como é que esse pessoal chega aqui? O senhor consegue imaginar isso depois de tanto estudo? Sim. Quer dizer, vamos dizer assim, o estado de espírito deles. Sim. Os que estão saindo de lá... Não falando da viagem, viagem à parte. Eles são marginais. A situação deles é de marginalidade. E o estado de espírito deles, bom, eu acho que é de estafa, de um estresse absoluto quando eles chegam aqui. Nós vamos falar da viagem no outro programa. Sim. Mas entre a saída da aldeia, 1824 e 25, até a chegada à colônia alemã de São Leopoldo, por exemplo, se passa 1 ano. 1 ano? 1 ano. Isso é estresse. Bárbaro. Porque no mar eles vão ficar 120 dias. Até 120? Sem antecipar. Isso é só no navio. Sim. Mas tem o tempo de espera no porto. A viagem é feita a pé até o porto. Só aos poucos vão entrando os trens. Né? Então nós temos que imaginar situações extremamente precárias. Agora, ao chegar aqui, você vai ter o que não tinha lá, terra. Mesmo que você não seja cidadão, mas apenas súdito, sim, quer dizer, o status político não muda, você aqui vai ter terra debaixo dos seus pés, onde você vai poder alimentar a família, por isso a produção vai ser orientada primeiro para a mesa da família, em segundo lugar somente vai se pensar no excedente. Tá? E se a gente pega cartas de imigrantes, a gente vai ver, parece que eles estão todos contando vantagem. Certo. Eles vão dizer, nós aqui comemos carne todos os dias. Poxa vida. Lá só se come carne quando você tem que matar a vaca, porque não tem mais alimento para ela. Porque sem a vaca você não tem leite para as crianças e você não tem adubo. Porque o adubo é o esterco. Sim. O outro adubo não existe Sim. adubo químico ainda. Sim. Eles vão poder dizer que cada um de nós tem o seu cavalo. Montaria era questão de nobreza. E aqui cada um tem o seu cavalo agora. Ele está motorizado, nós diríamos hoje. Cada um tem o seu Corcel ou o seu Corsa. Sim. Então, essa mudança. E falar, nós não sabemos quantas galinhas nós temos. Nós já temos tantos porcos. Porque o bichinho corta só. Aqui não tem neve. Só tem um pouco de frio e um pouco de geada por volta de São João. Eles têm termos de comparação. Sim. Os filhos depois não terão mais, porque eles jamais viram neve. Sim. Aqui no Brasil. Então, um vai dizer, nós estamos aqui no paraíso e a nossa situação é melhor que a dos condes e duques na Alemanha. Esses pequenos lances são descrições do pobre, que agora chegou a alguma coisa, se tornou pequeno proprietário, ele pode alimentar a família com dignidade. Um autor que escreveu sobre imigrantes italianos fala que a situação no Brasil é a situação do amassar o pão com liberdade. Mesmo sendo súdito, mesmo não tendo todos os direitos. Então há sempre um sonho
No conto de Joãozinho e Mariazinha, o sonho é a casa feita de pão e de bolacha e onde as janelas são feitas de açúcar confeiteiro. Então esse sonho ele vai se concretizar aqui, se bem que haja mortes também. Você tem o Puma, a Madame Falangendon, que descreve muito bem o medo, né, do Puma atacar lá em São Vendelino. Né? A cobra, as aranhas, né? São dificuldades que estão acontecendo. Sim. Mas de qualquer forma, como escreveu Guimarães Rosa na sua obra maestra, né? Viver é perigoso. Né? Viver é perigoso. Viver é perigoso, moço. Né? Então, na verdade, não há como, digamos assim, escapar a perigos novos, digamos assim. Né? Mas nós vamos, no próximo episódio, nós vamos sensibilizar então essa questão do navio, do traslado, digamos assim, dessa gente, que a gente sabe de antemão que foi precário, né? E merece um episódio à parte.